no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais alívio para beneficiários do INSS que recorre aos empréstimos consignados. O Conselho Nacional de Previdência Social aprova mais uma redução nas taxas de juros nesse tipo de operação de crédito. A boa notícia chega agora com o repórter Carlos Alberto. A Federação Nacional dos Bancos, Febraban, perdeu mais uma queda de braço com o governo federal, com a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social em aprovar nesta segunda-feira uma nova queda no teto de juros para os empréstimos consignados concedidos a aposentados e pensionistas do INSS. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deflagrou, desde o primeiro semestre deste ano, uma estratégia para a redução dos custos dos empréstimos consignados direcionados aos beneficiários do INSS. Com a mais nova decisão do Conselho Nacional de Previdência Social, o teto dos juros cairá de 1,84%, fixado em outubro, para 1,80%. Obedecendo assim o recuo mais recente da taxa Selic em novembro. O único voto contrário à diminuição das taxas de juros foi da Federação Nacional dos Bancos, a Febraban, que desde a semana passada insistia para que qualquer alteração aguardasse a próxima reunião do Copom, a ser realizada neste mês de dezembro. A Febraban se opõe à redução das taxas de juros por considerar que são elevados os custos para a manutenção desse tipo de crédito. Com a mudança aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, os juros do cartão de crédito para aposentados terão limite de 2,67%. O anterior era 2,73%. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é alívio para quem vai pedir empréstimo consignado, porque naturalmente essa redução da taxa de juros não beneficia quem já está pagando esse tipo de operação de crédito. Mas os bancos, mais uma vez, chiaram, mas como bem disse o Carlos Alberto, a queda de braço está ganha pelo governo federal e também pelos aposentados e pensionistas do INSS. Agora, a queda da taxa de juros não deve ser, Beto Almeida, ao mesmo tempo, estímulo para todo mundo se endividar. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor e ouvintes. Olha aí. Olha, dos 15 votos com direito, né, à participação direta lá, a influenciar nessa decisão, foram 14-1. Apenas os bancos foram contra a questão da redução da taxa de juros para os empréstimos consignados, ou seja, aqueles que são descontados em folha para os aposentados e pensionistas. E a verdade seja dita, Luzenor, desde que ele assumiu a Previdência Social, o ministro Carlos Lupe tem sim mantido essa queda de braço com o setor financeiro, tem proposto uma queda constante nas taxas e, é claro, isso tem desagradado o setor bancário. A ponto, por exemplo, Luzenor, de eles pararem de oferecer o empréstimo para aposentados e pensionistas. Isso aconteceu na vez passada, quando eles começaram a colocar dificuldades e muitos até suspenderam essa linha de crédito para os aposentados e pensionistas. E se depender do ministro Carlos Lupe, isso não vai parar por aí. Qual é a ideia do ministro? Ele diz o seguinte: dá para diminuir os juros do empréstimo consignado todas as vezes que a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, cair. E quem é que define a Selic? É a reunião do Copom, do Banco Central. Então, por exemplo, agora vai ter uma próxima reunião nesse mês de dezembro do Copom. Se o Copom reduzir a taxa de juros, o ministro Carlos Lupe está dizendo o seguinte: nós vamos diminuir também essa taxa para os empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Essa notícia é boa. Você disse uma coisa que é verdade: não vai alcançar mais quem já fez o seu empréstimo e já está pagando, porque aí não dá para retroceder. Mas aqueles que estão indo em busca de um novo empréstimo consignado, esses já vão poder usufruir dessas taxas menores. Sabe o que os bancos argumentam, Luciano? Que esse tipo de operação com o crédito que está sendo colocado aí, com os juros, aliás, ele diz que é inviável, que essa taxa não cobre os custos. Eu fico imaginando, assim, me perguntando, que custos tão onerosos são esses para os bancos
pegar uma clientela que é praticamente cativa. Porque é uma clientela que já recebe os aposentos deles ali. O desconto é feito em folha. É uma operação de computação apenas. Aperta uma tecla, está lá. Quando o aposentado vai lá receber o salário dele no final do mês, automaticamente já é feito o desconto daquele empréstimo. Então, assim, é balela dos bancos, Zenô. É exatamente ganância financeira dos bancos e dá sim. Porque o custo aí, o risco de calote é praticamente zero. A não ser quando o aposentado morre.